Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 155. Ideias pré-concebidas. Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos comentar sobre ideias. Sobre, na verdade, o que a gente já tem pré-concebido dentro da gente. Ou, para fazer uma palavra mais bonita, o nosso viés cognitivo. Olha que chique, eu falando em português bonito aqui. E o que é então viés cognitivo? Primeiro, cognitivo. Cognitivo se refere à capacidade de adquirir ou de absorver conhecimento. E viés é uma tendência que tende a seguir um certo caminho e agir de uma determinada maneira. Então, o viés cognitivo seria uma capacidade de a gente adquirir conhecimentos de uma maneira tendenciosa. E como que eu saí, então, com essa ideia? Na verdade, foi o meu marido que me indicou um podcast que ele começou a escutar sobre investimentos. E esse podcast, eles falam bastante do Charlie Munger, que é o parceiro do Warren Buffett. Imagino que vocês já tenham ouvido falar, são dois nomes, se não os maiores nomes de investimentos do mundo. E uma coisa que as pessoas que estavam falando o podcast, eles estavam comentando sobre isso, sobre viés cognitivo, que é você ter uma ideia já pronta daquilo que você acredita, daquilo que você aprendeu e tudo mais. Então, e eu achei super interessante a maneira como que eles colocaram essas informações, porque nos faz pensar que a gente precisa rever aquilo que a gente acredita. E o que eu achei até muito interessante foi que eles falam que o Charlie Munger, só para vocês terem uma ideia de idade, Charlie Munger hoje tem 97 anos, o Warren Buffett tem 94. E são pessoas que leem muito, estão sempre muito por dentro de tudo que acontece, digamos, no mundo, leem livros, enfim. E o Charlie Munger, ele comenta que ele é fissurado em quebrar esses viés cognitivos dele. Na verdade, eles chamam até de viés mental, que seria essa tendência mental de acreditar em alguma coisa. Porque ele fala que é como se fosse uma pegadinha. Quando você aprende alguma coisa, você põe aquilo como certo, como verdadeiro para você, e você não muda mais. E o perigo disso, então, só para colocar nomes aqui, o podcast é o podcast do Phil Town e da filha dele, que é Danielle Town. É muito bom, excelente, eu já fiz curso com o Phil Town. E eles estavam então comentando sobre o Charlie Munger, que fala isso, sobre essa vontade que ele tem de estar sempre quebrando esse viés mental dele, essa tendência mental de estar sempre pensando em alguma coisa da mesma maneira. E por que ele fala que é importante a gente quebrar isso? Porque tem muitas ideias pré-concebidas na nossa cabeça que a gente não tem a razão delas existirem. Você acredita em alguma coisa como se fosse uma religião, como se fosse um dogma. Eu acredito por acreditar, e você não sabe por que você acredita. Então, o Phil Town estava sugerindo que a gente se desafie desafie a sua ideia,
naquilo que você pensa. Então, vá atrás e pesquise se aquilo que você acredita realmente é verdade. Ele fala assim, seja humilde e dê a chance para você tentar quebrar esse teu viés mental, essa tua tendência de pensar dessa maneira. E é um exercício que eu preciso fazer com certeza, acredito que todo mundo precise fazer, porque quando a gente começa a acreditar em alguma coisa, quando a gente começa, na verdade, ler, aprender sobre alguma coisa, a gente começa a ficar tendencioso com aquilo que a gente está gostando de ler e aprender. E isso acaba criando esse viés mental, essa tendência, então, mental de pensar naquilo. E o que acontece? A gente acaba buscando mais informações que vão só confirmar aquilo que a gente já acredita. Se alguém vir falar alguma coisa contrária daquilo que você acredita, você nem para escutar. E aí que tá o perigo. Aí que tá o perigo, porque você acaba ficando bitolado com ideias que poderiam estar mudando a tua maneira de pensar e com isso você aprendendo muito mais. Por isso que é importante quando você está estudando que você leia sempre os dois lados. Você leia aquela pessoa que defende aquela ideia que você está estudando e aquela pessoa que é totalmente contra, para que você consiga tirar as suas conclusões e realmente acreditar naquilo que você aprendeu. E o Charlie Munger diz que tem uma frase dele que ele fala assim que para ele um ano bom de vida dele é quando ele conseguiu quebrar uma tendência mental dele. Quando ele olhou para trás no ano e falou, nossa, eu comecei o ano acreditando em tal coisa e esse ano eu já vi que aquilo que eu acreditava já não é verdade. Porque ele vê a evolução dele nesse processo. E eu digo, eu tô passando isso para vocês, ao mesmo tempo colocando isso para mim, para várias coisas que eu leio. E eu gosto, por exemplo, eu gosto muito de ler desenvolvimento pessoal e eu gosto de ler livros de pessoas que são contra o que falam diferente sobre as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, para entender o ponto de vista deles, porque senão você fica cego, você fica bitolado só naquilo que você quer aprender. Então, assim, você cria mais um senso crítico para você. Por isso que eu já falei algumas vezes aqui no podcast, não acredite em tudo que eu falo. Vai lá e faz, e veja por você mesmo. E talvez o que eu tô falando, o que os outros estão falando, não tá certo. E aí, cabe a você fazer essa mudança na cabeça, essa mudança de ideias. Porque é incrível quando você vê quando você começa a escutar alguém falando, tem um novo palestrante, um novo livro, geralmente quando você gosta muito, porque você se identifica, quem nunca, né? Quem nunca vai comprar um livro porque você se identifica, porque você vê coisas que são parecidas com as ideias que você pensa. E agora, quando você começa a ler alguém que tem uma ideia contrária que você pensa, você já acha que aquilo já não presta, que não é bem assim. Então, a gente tem que criar essa consciência de olhar, peraí, o que eu tô defendendo tanto, será que realmente é verdade? E é isso aí, gente. O cara tem 97 anos e nunca parou de estudar. Nunca parou de se desafiar com relação às suas ideias. E eu achei fantástica essa ideia, fantástica. A próxima vez que você for defender com unhas e dentes uma ideia, tente estudar mais sobre isso, tente escutar mais coisa que a gente não faz, tente escutar o lado contrário da ideia. Tente escutar aquele que está argumentando com você nas suas ideias. E veja se você não consegue crescer ali. Porque muitas das nossas ideias são dogmas e a gente não entende o porquê. E o que me vem muito na cabeça é porque eu ando estudando bastante essa parte de alimentação, já falei para vocês por conta da minha saúde, e eu já passei por tantas ideias que
que era bom, o que era ruim, o que me faz bem, o que não faz bem. E hoje eu olho para trás, às vezes eu vejo fotos, agenda, eu vejo o que eu estava comendo, o que eu estava fazendo, o que eu acreditava que era bom, o que não era, e eu defendia com unhas e dentes, e hoje eu acho, nossa, um absurdo como que eu acreditava naquilo. E isso é uma evolução pra gente, porque a gente vai aprendendo o porquê daquele lado e o porquê do outro, e a gente tem que ter cuidado com o que a gente defende tão apaixonadamente. Não tem nada errado de você ter as suas ideias. O convite aqui é que elas sejam baseadas realmente em alguma coisa que você acredita porque você estudou sobre aquilo ou porque você tem fatos e conhecimentos sobre aquilo e não só porque alguém falou, alguém que, sei lá, tinha um jaleco branco. Não tô falando no sentido assim, só porque aquela pessoa falou. Pode ser que ela nem tenha estudado, mas ela falou e te deu autoridade e você vai lá e acredita. Pesquise outros jaleco branco que vão falar para você, olha só, aquilo que ele defende eu não defendo. E por quê? Aqui tá o porquê. E você vai ver os dois lados. E é engraçado como a gente pode ir longe com isso. Às vezes você não vai nem achar uma solução, mas você vai crescer só com a ideia de buscar mais informação. E pelo menos você não vai ter uma ideia mais clara daquilo que você está defendendo, com todos os pontos de vista. Eu espero que eu tenha conseguido passar aqui para vocês essa ideia de ter ideias pré-concebidas. Na verdade, é um convite para a gente abrir mais a nossa mente e evitar discussões no sentido, esteja sempre aberto para escutar. Não venha com aquela história assim, ou evite, né, vir com aquela história, já sei disso, já sei, não, nem fale. Não, eu não quero acreditar, eu não sou assim. Tente escutar um pouco, tá? Eu sei que tem limite para tudo aí, mas a ideia é o perigo da gente só se alimentar com as informações que nos são confortáveis. Então, se deixe desafiar com ideias, com assuntos que estão querendo passar para você. Beleza? Isso pode ajudar muito a sua vida, pode mudar muita coisa que talvez esteja até bloqueando por conta de ideias pré-concebidas que a gente tem. Beleza? Muito obrigada, gente. Beijos e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!